Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio especial de Euforia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha. Recapitulando um pouquinho sobre Euforia, a gente teve a primeira temporada da série, que foi um puta sucesso. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essa temporada, inclusive. E a gente está caminhando para a segunda temporada, né? A série já foi renovada, os projetos para a segunda temporada já estão alinhados e meio que em andamento. Mas, como vocês sabem, o coronavírus atrasou todas as produções e a gente ficou um período muito grande, né? A gente vai entrar aí em quase 2 anos desde que a primeira temporada de Euforia foi lançada. E aí, essa distância, né, da primeira para a segunda temporada tem crescido cada vez mais. Só que o Sam Levinson, que é o criador da série, né, ele não queria que a gente ficasse tão distante assim. Ele queria muito, de alguma forma, poder entregar alguma coisa pros fãs de Euforia. E aí ele decidiu criar 2 episódios especiais da série que se passam entre a primeira e a segunda temporada. E aí já vão meio que, né, dar o caminho pra gente começar a segunda temporada. Inclusive, a segunda temporada deve voltar a ser gravada em breve, e eu acho que ainda em 2021 a gente deve ter notícias sobre a segunda temporada de Euforia. Se ela vai estrear em 2021, não sei, depende aí da velocidade dessa produção, né? Se o coronavírus permitir que a gente volte ao ritmo normal de produções, acho que ainda é possível. Mas pelo menos Sam Levinson entregou esses 2 episódios especiais pra gente. O primeiro deles saiu no final do ano passado e foi focado na Rue. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse episódio especial, inclusive. E agora, né, em janeiro, a gente teve o episódio que é focado na Jules. Então, basicamente, a gente vai se aprofundar mais psicologicamente nessas 2 personagens. Eu acho que o episódio da Rue, ele foi muito impactante, mas ele não foi tão decisivo para a história da série. Ele trouxe muitos questionamentos interessantes, ele trouxe um aprofundamento muito bom sobre tudo que acontece com a Rue durante a primeira temporada, mas quando a gente pensa em impacto direto na história, o impacto dele não foi tanto. Agora, quando a gente fala da Jules, eu acho que esse episódio ele ganha ainda mais espaço porque a Jules é uma personagem que a gente, apesar da gente ver algumas coisas que acontecem com ela, a gente vê muito a história através dos olhos da Rue. E eu acho que esse episódio, ele serviu exatamente pra gente conhecer o outro lado da história de muitas coisas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre este episódio. Eu vou me aprofundar um pouco com spoilers do episódio, né, do que a gente ficou sabendo nesse episódio. E ao final a gente vai ter uma entrevista que eu fiz com o Labirinte, que é o produtor musical da primeira temporada de Euforia e também desses 2 episódios especiais. O Labirinte é vencedor do Emmy pela trilha sonora de Euforia, né, e ele é um cara assim muito incrível. Foi um papo muito legal que a gente teve. A gente falou um pouquinho sobre o trabalho dele durante a primeira temporada, cenas que ele gosta, personagens que ele gosta. No final desse vídeo eu vou deixar a entrevista pra vocês conferirem, que tá muito legal. E agora a gente vai falar sobre o episódio especial da Jules. O episódio, ele também é bastante simples, né? Eu acho que o Sam Levinson, ele deixou bem claro que uma das coisas que era importante pra ele quando ele tava criando esses 2 episódios é que fossem episódios que ele poderia produzir, criar e gravar, né, com uma equipe bastante reduzida por conta, né, de todas as medidas de segurança do coronavírus e tudo mais. E o interessante desse episódio é que ele foi dirigido pelo Sam Levinson e ele foi co-escrito pelo Sam e pela Hunter Schafer, que é a Jules. Então eu acho que existe uma coisa, né, existe acho que muitas críticas envolvendo o relacionamento da Rue com a Jules, por ser um relacionamento tóxico em muitos aspectos, né, pelas 2 serem muito codependentes em muitos momentos, mas a gente também, eu sinto que tem também uma coisa de sentir que a Jules estava enganando a Rue em determinado aspecto, né, não necessariamente em tudo, mas acho que existia essa sensação de que ela estaria mentindo ou de que ela não estaria se entregando totalmente pra ela, e eu acho que nesse episódio a gente consegue ver exatamente o oposto, que ela estava se entregando completamente, só que pra ela era difícil por outros motivos. Então nesse episódio a gente vai saber um pouco mais sobre a história da Jules com a mãe dela, a dependência química da mãe dela, com a dificuldade da Jules de lidar com isso e depois lidar com uma outra pessoa que ela ama que também tem essa dependência química, que também tem esse problema de recaídas e que de alguma forma ela também se sente responsável pelas coisas que acontecem com a Rue, por ser essa rocha que vai impedir a Rue de ter uma recaída, sendo que ela tem os próprios problemas pra lidar e nem sempre ela consegue se entregar dessa forma pra Rue, né? Eu acho que esse é um episódio que mostra a Jules
de um jeito muito mais vulnerável do que a gente vê na primeira temporada. Eu acho que na primeira temporada é óbvio, ela passa por muitos problemas e muitas questões, a gente consegue ver que ela tá sofrendo, mas eu acho que ao mesmo tempo a Jules, ela é uma personagem que tenta manter as aparências, né? E nesse episódio a gente também vai ver um pouco mais sobre isso, sobre a relação dela em ser uma mulher trans, e eu acho que é muito foda que a gente tem uma série que é voltada para adolescentes e que consegue trazer de um jeito tão cru e tão real um debate que é tão difícil de se ver, né? Uma coisa tão verdadeira sobre ser uma mulher trans, sobre como ela entende a própria feminilidade, sobre como ela se vê e como ela se porta e como ela se inventa ali, né, dentro daquilo, e meio que como ela sente que aquilo é só uma casca que ela criou porque ela achava que era isso que as pessoas queriam ver dela e que ela não sabe se isso necessariamente é ela mesma ou não. Como eu falei, né, o episódio foi coescrito pela Hunter, então com certeza ela também colocou muito da experiência pessoal dela, de quem ela dentro daquela personagem, e eu acho que isso torna as coisas milhões de vezes mais impactantes. Eu acho que no final das contas esse episódio é realmente um aprofundamento dentro da psique desses personagens, né, dentro da cabeça deles, do que estava acontecendo. Não por acaso, né, esse episódio, a maior parte do episódio a gente vê uma conversa da Jules com a terapeuta, né, e eu acho que assim como o primeiro episódio foi uma grande terapia, porque apesar da Rue não estar falando com uma terapeuta nesse primeiro episódio, ela estava falando com um cara que é o padrinho dela, né, de sobriedade, então ela se abriu completamente e ela debate várias questões sobre ser uma boa pessoa ou não. E eu acho que a Jules, ela faz exatamente a mesma coisa, só que do jeito dela. Eu acho que esse episódio da Jules, ele vai ser mais fácil de assistir, porque ele é mais dinâmico de uma forma geral. Ele traz várias cenas onde a gente consegue ver tanto a Rue quanto, né, o Nate, ou enfim, o Shy Guy, né, de qualquer forma, conversando com a Jules e como foi pra ela, né, como isso mexeu com o psicológico dela de uma forma geral. A gente vê o pai e a mãe da Jules também. Então ele é um episódio que é mais dinâmico nesse sentido, né, e isso com certeza vai acabar agradando uma parcela maior de pessoas, porque de fato um episódio totalmente parado, um monólogo totalmente parado, ele é mais difícil de assistir, mais difícil de entender totalmente, né, e mais difícil de assimilar, eu acho, do que um episódio um pouco mais dinâmico. E ainda assim, eu acho que quando a gente olha de fora, essas duas criações desses episódios têm tudo a ver com as personagens, né? Então a Rue, ela é uma personagem mais estática, e a Jules, ela é uma personagem menos estática, né? Ela se mexe mais, ela se movimenta mais, ela busca outras coisas o tempo inteiro. Mais uma vez, o Sam mostra que ele é um criador de histórias, né? Um contador de histórias, assim, excepcional. E, né, como se não bastasse tudo isso, a gente tem o final do episódio. Os dois episódios terminam com a câmera focada nas personagens, tanto na Rue quanto na Jules. Mas no episódio da Rue a gente tem a câmera se aproximando dela, né, enquanto ela tá no carro, enquanto que no episódio da Jules a gente tem a câmera se afastando dela. E eu acho que isso também é bastante significativo dentro das personagens, porque elas têm que se entender, elas têm que conversar, né? No final do episódio da Jules a gente vê ela e a Rue tendo um diálogo rápido e, ao meu entender, logo antes da Rue encontrar o Ali no episódio especial dela, então teoricamente antes do que a gente já viu. Elas falam, mas elas não falam, né? Elas pedem desculpas, mas meio que ainda tem muita coisa que elas precisam conversar e muita coisa que elas precisam entender, e o quanto uma machucou a outra mesmo sem intenção, e o quanto a Rue precisa olhar um pouco mais pra ela e pensar um pouco mais nela, e a Jules talvez precisa começar a pensar mais sobre o ambiente à volta dela e não necessariamente só sobre ela e sobre os sentimentos dela. Eu acho que isso também acaba transmitido através desses movimentos de câmera que o Sam faz. Obviamente isso é só a minha interpretação, cada um pode ter a sua interpretação livre de tudo que acontece no episódio. Apesar, né, de a gente não ter tido um andamento de fato, eu sinto que esses dois episódios foram essenciais pra gente meio que colocar um ponto final no que a gente soube, né, e no que a gente viu durante a primeira temporada. Então a gente conseguiu amarrar tudo isso com esses dois episódios, e agora a gente tá pronto pra seguir pra segunda temporada e embarcar em novas
narrativas e novas dinâmicas de todos os personagens. O episódio, inclusive, começa com uma cena belíssima ao som de Liability, da Lorde, que é assim, eu acho que essa música já... Só essa cena eu acho que já significa muito pra personagem da Jules, então tudo é muito impactante nesse episódio e eu gostei bastante. Eu acho que eu gostei mais desse episódio do que do episódio da Rue, mas eu acho que os dois, eles se completam de um jeito muito, muito interessante e que realmente só o Sam Levinson consegue entregar nesse momento, é uma coisa assim... absolutamente surreal. Então agora vocês vão ficar com a minha entrevista com o Labirinte. Foi muito, muito legal o nosso papo. Espero que vocês gostem também. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Um beijo. Hey, how are you? I am sweet. Good. I am good. all good. I'm holding it together well. Are you well? Yeah, I'm good. I'm good. Yeah. Good. I actually watched your performance on CCXP, and it was crazy. It was so good. Oh, thanks so much. We had the first season of Euphoria like a year and a half. How do you feel about this project now? I think I get it now. Whereas when I started it, it was my first time scoring for a TV show. I think there's still going to be things that I have to learn, you know. So I'm open to those things, and I love what's happened so far. You know, people really love the show. How it was for you to work with Sam Levinson? I mean, he seems like such a great guy, and he's like all creative, and so how it was for you that to work with him? Yeah, he's a super creative guy. He just like literally oozes inspiration. He's just always got a new idea. And actually, funny enough, it was his idea for me to do a version of Ave Maria. He was like, "Lab, why don't you do a version of Ave Maria?" I was like, "Cool, why not then? Let's try it." And I was very nervous about doing it, but I was like, okay, I guess I'm singing in Italian today. And that's what I like about him, is that he will put a challenge in front of you that's like, oh, I don't know if I can do this, but let me try it. And then you'll find out that maybe you can, you know. And so I guess Zendaya would say the same thing. He's a very inspirational person. Yeah, he seems like it. The musical production for the first season was kind of crazy because you had like a lot of episodes to work with and a lot of characters, a lot of different feelings. So how was for you to kind of tone down to just like 2 episodes, like less characters, less things happening in the scenes? I don't mind. I'm just kind of like, whatever you give me, I'll work with it. With this first season, there was a lot to do, but I just think Sam's fleshing out the stories of these characters while working under the circumstances of COVID. And I think that's really that's amazing that these guys could still keep going even under the situation we've got going on right now and still make great stuff, you know. So I'm just enjoying whatever they send me, you know. Are you excited to work on season 2? I mean, we're going to come back to a lot of characters that aren't present in these 2 episodes. So do you have a favorite character? I loved Fez and his little bro. Me too. They were just funny and like they just had so much character. I love Barbie as well because Barbie's character, because I just thought she was ballsy and out there, and I don't think I've seen a character like her on TV for a while. And she speaks Portuguese. I mean, I'm from Brazil. Really? So, I didn't know that. Yeah. There we go. She's very sweet. I love her. From the first season, do you have like a favorite scene or maybe like a favorite moment where you feel that the music really connected with the characters and the feelings and everything that was happening? Well, it always reminds me that it was funny. My wife walked in while I was working on Nate growing up. That scene was very intense because there was just a lot of dicks on the screen. And so my wife walks in halfway while I'm working on it. And literally, I've just got it in loop, like, because I'm trying to work on this specific part while working on the show. And she was just like, "Babe, are you sure you're working on Euphoria?" And I was like, "Yes, this is what's going on in the show." Yeah, I bet you thought it was really crazy. It was pretty crazy. So every time like I hear that song, it just reminds me of that moment, and it was pretty funny. We have like a musical scene with Zendaya in the end of the first season. So how was like working with her to make that happen? It just all happened naturally. A lot of us kind of go off of Sam's like ideas, and like we were saying, he's a very creative guy. So he kind of heard All For Us and was like, "Yo, I want to make this the finale of the show." He was like, "Oh, what if Zendaya sings the lead on the song?" And I was like, "Yeah, cool, hell yeah, let's go."
So yeah, I think Sam's really heavily involved in the way some of the ideas, some of the wacky ideas that have happened on the show. I read an interview that you said your music is always evolving and always like turning into different things all the time. Mhm. And I actually want to know if you had any questions, any trouble when coming from season 1 to these episodes, because it's been a while. So did you feel that anything has changed, or how did you find the balance to like create those things that are connected but are Yeah. also like different things? I think the difference is like when you've been off of it for a while, Sam, he's not a horrible person, yeah, of course, yeah, but he puts the pressure on. So, and the way he puts the pressure on is that he brings you something so so inspiring, and it blows your mind that you're like, man, I've got to deliver on that same level. And so for me, it's just that. It's like every time I work with Sam, I'm like, okay, I better put my A game on. And that's what it feels like. Every time the show comes into my studio, I'm like, whew, I better do a training session. I get prepared. Yeah. You won an Emmy for the musical production of the first season. So, Yeah. I mean, that's crazy. So do you Yeah. have like any intentions of keep working with TV shows from now on? Or are you going to like maybe try something different? I just don't care where it goes. I'm just like, as long as I'm making music, I'm happy. If I end up doing 2 seasons, I'm good. And if it's just this 1 season, I'm good. Like, it was really fun. So I love TV and I would love to do more as long as it's the right project. I'm not like a score or composer. That's not really, I am now, yes, but I definitely don't want to. It's not my only job, so I definitely want to sing and I want to make albums. So Euphoria is my gig right now. It was very nice to meet you. Thank you. Pleasure. Have a lovely day. Take care.